No vídeo de hoje eu separei 10 livros que vão ganhar adaptações agora em 2022, seja para o cinema, seja para as séries de TV, seja para as plataformas digitais, então vem comigo! Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam bem, obrigado por estar aqui comigo. Já de antemão eu peço para você deixar o seu like para a gente conversar um pouquinho sobre adaptações que vão chegar nas telonas, nas telinhas, e é um tipo de vídeo que me chama muita atenção, eu gosto muito de olhar essas adaptações que vão acontecer no decorrer do ano, até mesmo para eu já ir procurando ler os livros, porque eu não sei vocês, mas geralmente eu gosto de ler o livro antes de assistir a adaptação, porque eu gosto dessa experiência, essa comparação, e livro, né, sempre tem alguns elementos ali que a gente acaba perdendo nas adaptações, então eu gosto sempre de ficar de olho nesses detalhes. E o primeiro livro já é uma adaptação agora para o mês de fevereiro, né, que vai ser Morte no Nilo, da Agatha Christie, né? Vou deixar a capa aqui. Na medida que eu vou falando, eu vou deixando alguns detalhes sobre as adaptações para vocês na tela. E a história basicamente seria do detetive Poirot, né? O grande detetive super conhecido da Agatha Christie, que sai em uma viagem de férias, né? Em um cruzeiro no Nilo, e lá acontece um assassinato, né? De uma personalidade, de uma mulher muito famosa. Então a investigação começa a acontecer porque todo mundo é suspeito. E a protagonista, né, que vai ser o carro-chefe do filme, é nada mais nada menos que a Gal Gadot, né, a nossa conhecida Mulher Maravilha dos tempos atuais. Então, assim, tô bem interessado para ver. Eu tenho que ler esse livro, inclusive, tô querendo encaixar aí em fevereiro, vamos ver, né? E a próxima adaptação é Salem, do Stephen King, que também é uma adaptação que promete ser muito interessante, porque ele vai trazer elementos ali do Drácula como inspiração para o livro. Na trama a gente vai conhecer 3 personagens, que são os 3 forasteiros que chegam na cidade de Jerusalém. E lá, após a chegada deles, começam a acontecer fatos bizarros, pessoas começam a morrer e uma doença toma conta da cidade. E um desses forasteiros era um ex-morador da cidade, né, que viveu lá enquanto criança, e é um escritor. Então ele quis voltar para a cidade para viver essa experiência, porque ele sofreu uma experiência sobrenatural enquanto criança em uma casa abandonada, então ele quis voltar lá para ter inspiração, né, para a escrita, mas começa a acontecer esses acontecimentos, então a gente vai acompanhar isso. E o próximo livro é Conversas entre Amigos, que vai ganhar essa adaptação, né? Ali a gente vai ver a história de 2 amigas, né? Sendo que elas já foram namoradas e que conhecem um casal bem excêntrico, né? Uma mulher famosa e um ator também. E eles acabam ali estreitando as relações e começam a surgir determinadas situações, complicações. E as jovens, né? Elas estão nesse processo de amadurecimento, então elas vão experimentar, elas vão conhecer e elas vão também aprender. Né? E é um livro que vai trazer um pouco dessa contemporaneidade, que é o que a autora promete, e também vai trazer muitos questionamentos, trazer muitas reflexões, vai vir toda essa questão de errar, se questionar, de ver o entorno, né? Então promete ser uma adaptação bem interessante. E o quarto livro é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que é ambientalizado, né, na década de 80, que são 2 amigas mesmo de escola, em que em determinado momento uma delas, a Gretchen, vai nadar no riacho, desaparece e reaparece depois. É bem machucada, bem diferente, né? Bem esquisita, e que vai chamar muita atenção da amiga Abby, que passa a acreditar que ela está possuída e começa a ver acontecimentos bizarros na cidade. Então a gente vai ver essa trama se desenrolando, e tudo isso também com um viés que traz outros horrores, né? Além desse horror diabólico, é a questão também das dinâmicas sociais da época. Então histórias que fazem essas alusões, né, que fazem essas relações, correlações, é algo que me chama muita atenção, então estou bem empolgado também. E a nossa quinta adaptação vai ser de Persuasão, da Jane Austen, que é um clássico, né? E aqui a gente vai conhecer Anne Elliot, que vai ser interpretada pela Dakota Johnson, que em determinado momento da vida ela se apaixonou, chegou a ficar noiva, mas devido a diferenças sociais ela foi persuadida a abandonar esse amor. 8 anos depois ela reencontra essa pessoa e ela começa a questionar a decisão que ela tinha feito 8 anos atrás. Então vai ser o plano de fundo para a autora desenvolver essa questão da crítica social. Então a Dakota Johnson também é um destaque ali, né, que ela vai estar presente no filme. E a 6ª adaptação é Pachinko, que é uma literatura contemporânea asiática, né, que vai contar ali uma epopeia no decorrer de 100 anos. Lembrou até 100 anos de solidão, né, do Gabriel Garcia Marques, que a gente vai acompanhar por gerações
a história da nossa protagonista, que vai passar ali da Coreia para o Japão e os Estados Unidos, vai falar sobre um amor proibido, vai falar sobre trajetórias de imigrantes. Então tem muitos contextos sociais que vão estar presentes no livro. Eu estou muito empolgado, vamos ver como é que vai ser. E além disso vai falar sobre pátria, identidade, pertencimento e discriminação. E o próximo é Daisy Jones The Six, que é um livro que é muito comentado, é muito amado também. Falando de uma banda de rock, né, a década de 70, na verdade a gente vai ver toda a ascensão dessa banda e o momento que a banda se separa, né? A gente vai acompanhar a história de vida da Daisy, que é a vocalista. E assim como ela fez em Ellen Hugo, né? A gente vai conhecer ali tudo que está em torno, né, desse ambiente. E que também promete, né, nos mesmos moldes dos Sete Maridos de Ellen Hugo, ser uma protagonista muito cativante, muito apaixonante. E a próxima adaptação, que promete ser muito forte, que vai lembrar ali os moldes de Garota Exemplar, né, porque vai ter o Ben Affleck ali, então tem essa promessa de atuação, Em Águas Profundas, que é a mesma autora de Poderoso Ripley, que também é a mesma autora de Carol, que inclusive ganhou indicação ao Oscar em 2015, se não me engano. E aqui a gente vai conhecer mais uma vez a história de um casal que está em crise. E para não se perder essa aproximação, eles entram em acordo também para não interferir na vida da filha que eles têm em comum. Né? Então, o marido, que é o Vic, aceita um relacionamento em que a Melinda pudesse se relacionar com outros homens. Só que com o tempo isso se torna uma preocupação para ele, um incômodo. E nessa trama começa a haver jogos mentais, pessoas começam a morrer. Então a gente tem todo ali um aparato, né, de thriller, de suspense mesmo, que vai trazer todo um escopo, todo um background que vai ser bem interessante de acompanhar. Ou seja, um suspense psicológico daqueles, né, que a gente vai ficar completamente cativado. Outro livro também que está muito em alta é Um Lugar Bem Longe Daqui, que inclusive ele é apadrinhado pela Reese Witherspoon. Ela incluiu esse livro no seu famoso clube de leitura, né, e que ela acaba sendo a produtora desse filme. E temos a Daisy Edgar Jones como protagonista, que é a mesma protagonista da adaptação de Pessoas Normais. E vai trazer a história ali da nossa protagonista, que ela foi abandonada pela mãe, passou maus pedaços com o pai, depois ela passou a viver sozinha e isolada. Até ela conhecer dois jovens, né, e ela começa a ter uma proximidade entre eles, até que um deles morre. E todo um contexto ali surge em decorrência disso. É um livro bem famoso, é um filme que promete ter uma produção bem interessante, então vamos ver. E o último livro é Toda Luz Que Não Podemos Ver, que é um livro que eu sempre quis ler, então vai estar aí uma oportunidade para me organizar para ler ainda esse ano, e vai contar com dois atores super fortes, que é o Mark Ruffalo e Hugh Laurie, né? E vai trazer a história ali com um plano de fundo, uma ocupação nazista na França, em que o pai e a filha acabam fugindo, né? Sendo que a filha, a partir dos 6 anos, ela acabou ficando cega e eles fogem com um bem muito precioso de um museu que era próximo à localidade ali de onde eles moravam. E no decorrer dessa trajetória de fuga deles, a vida deles se esbarra com a de um personagem que é também uma peça importante nessa trama, porque ele é especialista em onda de rádios. E é no decorrer dessa trama e nessa especialidade que vai ser muito importante para o avanço dos aliados, né, contra essa investida nazista. E é uma história que promete ser muito forte, muito lírica, né? Temos aí atores tão prestigiados, escalados. É um livro que parece ser excelente, é um livro que eu sempre quis ler e com uma premissa muito interessante. Então, sim, estou super empolgado para a estreia. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria agradecer a você que ficou aqui até o final comigo. Por favor, não deixe de deixar o seu like, comente, fale o que você achou, se você já leu algum desses livros, se você tem pretensão de ler, se você gostou de alguma adaptação, algum filme que vai ver, algum autor, alguma atriz, comente com a gente, vamos trocar figurinhas. E mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.